Aleluia. Minha igreja, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar só um minutinho, por favor. Eu li a palavra do nosso irmão. Só vou contar um pequeno testemunho, depois você abre a porta. Grande a presença neste lugar, amém? Aleluia. Quem puder receber, Deus já falou de várias formas esta noite. Puder celebrar, porque o Senhor quer isso, Ele quer alegria na casa dele. A palavra dele já diz, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estivemos aqui pela manhã e é uma grande oportunidade de nós aprendermos a cada dia, né? Todos nós, porque ninguém sabe nada se do alto não for dado. Verdade. Então, irmãos, é uma grande responsabilidade e a responsabilidade dobra ainda mais na ceia para estar ministrando a palavra do Senhor. E como não poderia ser diferente, né? Como todos nós, o inimigo também se levanta, né? Mas ele se levanta para cair. Então, essa semana eu tive um pequeno acidente, assim como o diácono contou e o Jeremias socorrer levar no hospital. Nós iríamos sair para resolver o algo na rua. E assim que eu estava abrindo o portão da garagem, o portão ele soltou e para ligar o carro, ele veio direto no meu pé. Então, no começo senti aquela dor, mas mesmo assim, fui resolver o que tinha que resolver e aquela luxação, aquilo doendo, aquilo incomodando, falei para minha esposa que está incomodando, ela falou, vai no médico. Só que quando eu tirei o tênis em casa, aí apareceu o teor da situação, né? O dedo estava desse tamanho, estava com aquele sangue bizarro e, né? Estava uma bênção, né, irmão? Deus fala que estava uma bênção. Então nós levamos lá, foi algo assim, somente trincou, não foi algo mais nada, não precisou isolar mais o pé para ficar mais, usar uma tala e tudo mais. É engraçado que 2 semanas atrás eu contei aqui, né, a porta do carro veio na minha cabeça, sangrou e tudo mais. E aí, tudo dá graça, né? Nós temos que dar graças. Aí, glória a Deus. E aí hoje pela manhã, nós estávamos fazendo um café, a gente estava se arrumando no quarto, de repente a gente viu um clarão na cozinha. E aí estava pegando fogo a tomada da chaleira. Eu só dei um pulo da cama e saí correndo, tive que puxar a tomada lá do encaixe. E detalhe, o gás estava embaixo da tomada. Por pouco ali não sucede coisa pior. Mas Deus deu o livramento para a glória dele. Então é assim, irmãos, o inimigo se levanta, né? Então é para ministrar a palavra. Eu amo ministrar a palavra do Senhor. O nervoso faz parte, a insegurança faz parte, mas o Senhor está no controle de tudo, né? Porque Ele nos capacita e Ele vai conosco, né? Assim como foi falado nesta noite. E a palavra que o Senhor me deu nesta noite se encontra em Juízes, capítulo de número 6. Amém. Juízes 6, agora sim, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Juízes 6. Eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 6 e depois vamos para o 7. Amém? Eu vou estar lendo a partir do 11. E aí 12 a igreja, amém? Vamos prestar bem atenção porque tem muitos detalhes aqui que o Senhor vai falar, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 6, capítulo, versículo 11. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. 12 a igreja. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força,
e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quem enviou ele? Jesus. Glória a Deus. O anjo do Senhor Deus estava ali falando com ele. Nós vamos ver, e aí vamos no 7 para finalizar. Vocês leram esse, agora eu vou estar lendo o 3 somente. Capítulo 7, 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Amém. Sobe aqui as palmas do novo Senhor. Glória a Deus, Aleluia, Santo Espírito de Deus. Irmãos, é uma palavra conhecida, mas nós temos que aprender cada dia. O Senhor me deu essa palavra mais ou menos no final do mês, e pela misericórdia do Senhor eu pude estudar, né? Às vezes eu digito porque a correria é bastante, mas eu gosto também de escrever. E o Senhor me deu esse mérito também de digitar para poder lembrar. E hoje pela tarde também consegui colocar algo mais no papel que Deus ali colocou no meu coração. Então nós vamos voltar lá para o começo do capítulo, só que antes dessa passagem de Juízes 6, Juízes 5, antes de ser chamado de Gideão, Débora venceu o inimigo. E olha só um detalhe importante. Volta no 32, Ana, do capítulo 5. Capítulo 5, por favor. Do versículo 32. Aqui nós vemos que o povo está passando uma tribulação. Né? Nós entendemos que quando os filhos de Israel eles pareciam mal, eles fizeram mal aos olhos do Senhor, então eles estavam sendo saqueados pelos midianitas e pelos amalequitas. Só que diante disso, quando se encerra o capítulo 5, depois, após aquela batalha de Débora, né, a terra sossegou 40 anos. E aí, o capítulo 6 ele já inicia, dizendo: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, a terra sossegou, deu paz a eles durante 40 anos. Ou seja, toda aquela geração. Sabe o que aconteceu? Aquele povo, aquela geração, aquele povo se afastou novamente da presença do Senhor. E isso foi a permissão de Deus. Não foi porque, diante disso, eles estavam somente sendo saqueados, roubados pelos midianitas. Mas tudo foi pela permissão de Deus, porque eles não ouviram a voz do Senhor. Então, eles estavam passando por essa opressão. Né? A Bíblia diz, como nós já lemos, durante 7 anos. Então, o motivo principal não era por causa do inimigo, que estava somente querendo ali afrontar o povo, oprimir aquele povo, mas sim a permissão de Deus. Como nós vemos no versículo 1, fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Influência do quê? E ali, aquele povo, a idolatria de Baal cercava aquele povo. Então, diante disso estava Gideão, malhando trigo no lagar. Quando o anjo apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sozinho um pouquinho para cá. Está me vendo aqui? Só que aí tem uma pergunta: por que ele estava malhando trigo no lagar? Gideão então usou essa estratégia porque ele sabia que ali, naquela região, os midianitas, eles não passariam ali para saquear, para roubar. Porque onde eles passavam, eles saqueavam tudo. Eles não podiam plantar nada, eles não podiam nada daquele fruto que eles passavam e saqueavam eles. Chegaram a ficar empobrecidos por essa atitude. Então, o Gideão ele usou essa estratégia por ele sabia que eles não passariam ali. Gideão está fazendo algo que não é lugar propício para sobreviver.
E aí ele faz aquela pergunta, quando o anjo aparece: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aí quando ele fala: não te enviei eu, ou seja, escolheu Gideão, está vocacionando e capacitando Gideão. E aí o que ele dá? A primeira ordem aqui que ele dá para ele. A primeira ordem é: ele dá Gideão a fazer com que ele destruísse o altar de Baal, levantasse o altar à adoração a Deus verdadeiro. Porque ali a idolatria imperava naquela região. Segunda ordem: Deus pede para Gideão se preparar para a batalha. Primeiro ele destrói o altar de Baal, depois ele se prepara para a batalha. Terceira ordem: Deus ordena para selecionar quem vai com ele para a batalha. Isso foi ordem de Deus, não foi de Gideão. Ele observa que tem muita gente ali e pede para ele tirar, pois a batalha não vai ser vencida daquela forma. Pois ele está vendo que muitos ali, como nós depois, os irmãos tiveram a oportunidade de ler o capítulo 7, ele via que os irmãos, as pessoas, os soldados, levariam a glória para si, não daria glória a Deus. Seriam ali vencidos pela força do braço deles. Então, Deus fala novamente: ainda tem muita gente e sobra apenas 300. E esses são os 300 que Deus vai usar para conduzir o povo de Israel à vitória. Gideão, então, como ele disse, se sentindo incapaz, o menor procurou obedecer à voz de Deus e fazer tudo o que ele ordenou. Porque muitas das vezes achamos que somos os menores, nós achamos que somos incapazes, mas é aí que Deus vem. Deus olha do alto e falou: é você que eu quero para a minha obra. É você que eu quero te capacitar. É você que eu quero fazendo o que eu vou te ordenar. Os instrumentos que eu vou te dar para capacitar você. Não é apenas para ficar se sentindo de coitadinho, mas fazendo o quê? Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o teu querer. Mesmo ele se sentindo incapaz, ele procurou ouvir a voz do Senhor. Outro detalhe: antes do anjo aparecer, olha o que diz no versículo 11, do capítulo 6. Ele primeiro se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra. Primeiro, ele observa. E Gideão está onde? Ali trabalhando. Ele não está vendo nada. Ele está observando as atitudes de Gideão. E às vezes passamos por situações que não conseguimos ver. E perguntamos: onde é que está a mão de Deus nessa situação? Se o Senhor está comigo, por que eu não estou vendo o resultado? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Onde está a mão do Senhor? E o anjo do Senhor está debaixo do carvalho, o tempo todo observando. O Senhor tem observado a cada um de nós, as nossas atitudes. E qual que é o nosso comportamento no lagar? Será que nós vamos ficar questionando ou será que nós vamos estar adorando? Ele estava ali num lugar que não era propício, mas ele fala que é o anjo do Senhor, mas ele se revela como o Senhor. Ele observando as atitudes de Gideão. Se ele iria questionar, se ele iria reclamar, se ele iria entregar tudo, ou se apenas ele iria fazer o que o Senhor mandou. Mesmo não sentindo que quem é que está te fortalecendo para você continuar no lagar? Mesmo você ali quieto, no lagar, trabalhando, e aquele local ali, nós sabemos, os estudos dizem que lagar é um local que você está ali para amassar as uvas para produzir vinho. Não era para malhar trigo, né? Não era um local propício. Era ali um local para você malhar o trigo, para você ficar esmagando uvas, para produzir o líquido, que era do vinho. Só que ele estava ali. Sabe por quê? Tudo tem propósito do Senhor. Aí no versículo 12 diz, ele aparece para Gideão. No versículo 12 Gideão está lutando pela sua sobrevivência no lugar que não era favorável para ele. Então, olha aqui mais uma lição para nós. Muitas das vezes somos colocados em situações que não é favorável para nós. Às vezes Deus até abre uma porta e a gente se pergunta: por que o Senhor me colocou aqui? Tem portas que Deus abre, pessoas que se aproximam de nós com o intuito de levar ao destino. Sabe por quê? A Gideão, o lugar não era favorável, propício, mas ali pode entender que o seu chamado, ele pode entender a sua missão.
Indagar, veja, não é o fim, mas é apenas o caminho para te levar ao propósito. Às vezes, como falei, Deus abre uma porta, às vezes temos colocado uma situação ali, que o que eu estou fazendo? Mas é apenas a ponte para te levar ao propósito. Às vezes pessoas se aproximam de nós com esse intuito, sabe, de levar a gente para o destino, para o propósito. E aí no 12, continuando, ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aqui, se nós observarmos, tem 3 níveis que o Senhor trata conosco. A primeira é quando ele observa, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio. Aquele momento que você clama, aquele momento que você ora e Deus não responde. É o momento que ele só está observando. Se você vai continuar clamando, se você vai continuar orando, se você vai continuar fazendo o que ele deu para você fazer, ou se você vai questionar. Ele se cala, ele fica em silêncio. Só que ele fica em silêncio para que você clame, para que você ore, para que você faça. E ele vai observar. Segundo nível, Deus resolve aparecer. Que é aí onde ele mostra os sinais. Ele mostra a confirmação que ele está com você. Quando você pede a direção de Deus, ele dá sinais, confirmando a direção certa. Esse daqui já é o segundo nível. Primeiro, ele se cala, ele observa. Depois ele se revela, mostrando sinais. Você está orando, orando, orando. Só que chegou nesse nível que ele te mostra os sinais. Falou, vai. Se ele falar vai, você vai. Se ele falar fica, você fica. E no terceiro, Deus fala, confirmando que é Ele mesmo que está falando. E Ele mostra sinais. Assim, nós podemos ver que Ele falou dessa forma, pediu sinais, Ele até pediu sinais para que Ele não queria fazer pela vontade dEle, Ele queria fazer pela vontade de Deus. Só que o problema de nós, que nós queremos pular essa etapa. A gente não quer passar. Por isso que no Eclesiastes 3, que há um momento de se calar e há um momento de falar. O problema de nós é que a gente quer passar essas etapas. Lá no 13 ele diz, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é um questionamento humano, que isso faz parte de nós. E aí muitas das vezes questionando, Senhor, estou servindo, estou fazendo a tua obra, estou te adorando, estou na tua casa, não perco um culto, mas por que eu estou passando por essa luta? E aí ele fala, se não fosse essa crise, o anjo não aparecia para Gideão. Deus precisa colocar as coisas para depois ele colocar tudo no lugar. Só que o momento que nós temos que fazer é esperar com paciência no Senhor. Ele está tendo essa experiência com Deus, para que a vida dele fosse marcada por esse projeto. O deserto que nós passamos, para nós termos experiência com Deus, e não é para nos matar. Às vezes achamos que o deserto é o lugar do fim, mas é apenas o caminho a te levar ao propósito. Aleluia. E aí a segunda ordem. Depois que ele fala com Gideão, ele dá ordem para destruir tudo que é idolatria. O altar de Baal, levantar o altar para Deus e ali construir. Como foi falado, ele construiu aqui. No capítulo, versículo 24 diz: então Gideão edificou ali o altar ao Senhor e lhe chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, as 2 sabias ricas. Só que aí tem um porém. Que tipo de altar nós temos levantado na folha? Será que é o altar de Deus ou a gente está levantando coisas que não provém de Deus? Altar de Baal. Será que estamos glorificando, levando a palavra do Senhor, ou está levando coisas do mundo para lá fora? Não vencemos as guerras com o altar de Baal levantado. Temos que tirar toda a idolatria, tirar tudo e glorificar Deus e ir para a luta, mas com a presença de Deus na nossa mente. Idolatria, nós sabemos que tudo é aquilo que está no lugar de Deus, seja na nossa vida, seja filho, seja casa, seja dinheiro, seja trabalho. Se eu dou importância mais para o meu trabalho, eu não estou dando importância para Deus. Se eu estou dando importância para a minha casa, eu não estou dando lugar para Deus.
se eu estou dando lugar, enfim, para outras situações, mas o Senhor fala, buscar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Por isso que lá no Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Queremos vencer a nossa luta, mas com as nossas próprias forças. Mas como está a nossa casa? Será que ela está em desordem ou ela está em ordem? E a casa é nosso coração. É nosso coração que nós temos que trabalhar, liberar perdão. O Senhor quer trabalhar aqui dentro primeiro, para depois trabalhar lá fora. Glória a Deus. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida. E aí, glória a Deus. Aleluia. No capítulo 7, então, começa... Deus, ele conduz Gideão para a guerra. E aí ele diz, no 2, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, pegar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão te salvou. Gideão está com cerca de 32 mil soldados. Deus dá uma ordem para ele e fala, tem muita gente com você. Se esse povo vencer, vai dizer que a vitória veio das suas próprias mãos. Esse povo não vai me glorificar. Vamos fazer o seguinte, faz uma triagem de quem vai acompanhar você nessa guerra. Porquanto, quando Israel vencer e ter a vitória nessa guerra, o povo vai dizer que quem deu a vitória não foram os próprios soldados, mas foi o próprio Senhor que deu a vitória. Sabe por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Deus permite que nossos recursos eles se acabem, só para a gente entender lá na frente que o propósito é dele, para depois colocar tudo no lugar. E aí então, eram 32 mil, e reduziu para 22 mil. E aqui vem mais uma, Deus que está falando. Se é Deus que está limpando, nós percebemos que Deus deu ordem para Gideão. Ele não tomou essa decisão sozinho. Se é Deus que está limpando, deixa Deus selecionar quem fica com você e quem sai. Deus está limpando. Se Ele está limpando, deixa Ele selecionar quem fica com você e quem sai. Versículo 3. E aí vem essa parte aqui que é tremenda. Olha o que diz. Quem for medroso, tímido, volte. Sabe por quê? Infelizmente tinha medrosos e covardes no meio do exército. Tinha farda de soldado, espada de soldado, mas não tinha o principal, a valentia e a coragem. Estavam ali camuflados. Deus disse, pode tirar esse povo, em vez de ajudar vai atrapalhar. Deus olha para Gideão e diz, você vai fazer tudo o que eu te disser. Se eu disse ir, você vai. Se eu disser fica, você fica. Então, de 22 mil que aparentemente iriam ajudar, somente ia atrapalhar e chegar no propósito. E como nós nos encontramos diante da luta? Será que a gente fica amedrontado? Se a gente fica tímido, fica oprimido por causa do inimigo? Sabe por quê? Ele se levanta para intimidar. Mas Deus já deu autoridade para nós expulsar e falar, você vai pelo caminho que você veio. Então deixa Deus selecionar quem fica para te ajudar. Esse propósito não vai ser concluído enquanto Deus não limpar a pessoa desse exército. Não traga mais para a tua vida pessoas que Deus já tirou. Às vezes queremos colocar pessoas que participaram da nossa vida muito tempo atrás e por algum propósito Deus tirou. Mas isso foi o propósito de Deus. Se Deus está tirando, não traga para a tua vida de volta. Essas pessoas podem ter farda de soldado, arma de soldado, mas tem medo. Não vai te ajudar a caminhar. Não vai te ajudar a ir para o alvo que é Cristo. Não vai te ajudar. Então deixa Deus selecionar. E quando ele arrancar, não insiste em trazer para perto de novo, porque é Deus que está tirando. Pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas só com 300.
Mas são com esses 300 que vão permanecer fiel até o fim. São 300 comprometidos. São 300 fiéis a Deus. São 300 com disposição. 300 corajosos que vão glorificar a Deus. São 300 que vão estar do teu lado. São 300 que vai estar ali. Sabe por quê? Fosse fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. O pastor Eduardo, quando ele falou de manhã, eu dei glória a Deus porque o que eu tenho falado sobre isso, tenho colocado, Deus colocou no meu coração, que ele quer assim, a igreja, juntas. Nossa! Ele quer povo nele. Quando ele falou, eu dei glória a Deus porque isso foi tremendo. Se é 300, não sei a quantidade de números que tem o ministério, a quantidade de membros, mas os poucos que tem, vamos ficar assim. Vamos ficar assim juntos. Não vamos espalhar por coisas bobas, por peculinas. Deus quer união. Deus usou a vida outro dia da diaconisa também, que falando que quer a união da tua igreja. Sabe, são coisas pequenas que afastam a gente do propósito. O Senhor, como um ponto de hoje de Santa Ceia, Ele renova-nos a sua presença, Ele renova a sua alegria. Só que não é somente hoje que Ele renova todos os dias. Ele renova nossas forças todos os dias. Mas nós precisamos, quando nós estamos aqui, nesse momento, em 2 horas de culto, nós precisamos estar assim, juntos. Porque um dando força para o outro. Não é um virando a cara para o outro, é um dando força para o outro. Olhar para si e falar, que bom te ter aqui. Sabe? Ele quer isso. Porque pouco para Deus é muito, e muito para Deus não é nada. Às vezes pode ser cheio, mas cheio sem a presença de Deus. Se o Senhor está reduzindo, se o Senhor reduziu, como no passar dos anos aconteceu, foi permissão de Deus. É uma palavra tremenda, foi em Deus para que fosse confirmação, sabe? Porque é uma responsabilidade grande. Mas nós vemos o quanto Deus trabalhou e só ficou quem realmente estava ali, olhando para o propósito do Senhor. Não olhar para fora, mas olhar o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudar esta obra? Mas não olhar com o olhar de Deus e falar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? E simplesmente assim desdenhar. Mas não, falou, vamos estar juntos, estou aqui com você. Vamos fazer, o que eu posso fazer? Porque a seara é grande. A seara é grande, bicho. Há sempre um lugar para mais um. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Glória a Deus. Você imagina aqueles milhões, como se fosse, a Bíblia fala que era como gafanhotos, o exército. Imagina olhar para 300 e falar, esse aqui que vai derrotar? Mas eles obedeceram a voz de Deus. Aleluia. Os 300 estavam ali. Você vê que lá no versículo 7 ele diz, com esses 300, homens que lamberem a água vos livrarei, e dareis midianitas na tua mão, pelo qual toda outra gente se vá, cada um no seu lugar. Sabe, porque são 300 que pagam o preço. São 300 que estarem junto com o teu pastor, sofrendo, chorando, se alegrando, se entristecendo junto com o outro. Mas estão ali, glorificando a Deus, mesmo se arrastando, mesmo vindo na pequena força, mas o Senhor capacitando. Falou, vem filho meu, aqui eu vou te capacitar, aqui eu vou te fortalecer, aqui eu vou te renovar, para o meu nome ser glorificado. Sabe por quê? O que não ajuda espalha. E aí, hoje finalizando, o Senhor colocou lá no final do capítulo, o 7, que Deus ordena a Gideão, depois que ele descesse até o local onde estava acampado o exército do inimigo, para fortalecer a fé dele. Ou seja, sairmos da zona de conforto, não somente aqui dentro, mas sair para a batalha lá fora. Sair para a batalha, mas sempre observando os critérios traçados por Deus.
Precisamos resgatar aquele que precisa lá fora também, fazer o ID. Então, Gideão repartiu esses 300 e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tocha neles acesas. E por que vazio? Porque os cântaros vazios somos nós. Nós temos que se esvaziar, mas com a tocha acesa, que é a luz do Espírito Santo. Lá no Salmo do Senhor, aleluia, Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. É isso que ele quer. Ele quer que se esvaziamos do nosso eu e que a luz do Espírito Santo, a tocha fica acesa, para mostrar o exemplo, a obra de Deus que cada um fez em cada um de nós, cada 300, cada integrante de 300 que está aqui nesta noite. Manter a luz do Espírito Santo acesa e dizer: o Senhor é bom o tempo todo, porque Ele operou em mim, Ele operou em cada um de nós. Louvado seja o teu nome. E aí no versículo 20, eles tocaram as 300 buzinas, partiram os cântaros e tinham as tochas acesas, e nas mãos direitas as vizinhas que tocavam. E eles clamavam: espada do Senhor e de Gideão. Sabe por quê? O Senhor quer dar a vitória. Ele dá as instruções, os instrumentos, mas somos nós que precisamos mostrar interesse e buscar a vitória. Não somente ficar sentado esperando que venha a vitória. Nós temos que clamar como foi hoje. Nós temos que fazer a nossa parte também. Temos que ser luz. E as trevas não têm lugar para a luz. Ela tem que bater e retirar. Sabe por quê? As portas do inferno elas não vão prevalecer contra a tua igreja. Aleluia, Jesus. E sabe, outra coisa, eles, no capítulo Aleluia, Jesus, aí no 21 diz: ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tomou a espada um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Betsida, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Sabe por quê? Isso eu imagino, eu creio, assim, no meu entendimento, que eles estavam não só tocando, mas louvando a Deus. E quando o louvor, ele entra, quem tem que se confundir o inimigo não somos nós. Você vê que eles se batiam, eles se contendiam um com o outro. Então, eles bateram e retiraram, porque viam que o toque das buzinas, dos cântaros, e o nosso clamor, é a nossa autoridade que Deus deu por nós, porque de nós não saímos nada, se do alto não for dado. Então, temos que ter isso em nossa mente, que quando ele vier para atacar, nós vamos estar com a espada de Efésios 6, cingido, preparado, armado, revestido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, que é o teu coração voltado para Deus, alicerçado onde? Na palavra. Teu escudo da fé, proteção contra as armadilhas do inimigo, o capacete da salvação. Sabe por que o capacete? Para manter a mente ocupada com Deus, não com coisas que não vêm de Deus. Então, nesta noite, nós temos que ter isso em mente. Falou, eu tenho as armas para lutar contra o inimigo. E se Deus garante a vitória, eu creio que a vitória será dada. Mas por quê? Porque eu creio que maior que está em mim do que está lá fora. Amém? Glória a Deus. Só daqui o Senhor me deu. É uma palavra que orei assim a Deus, mas eis-me aqui, para poder ministrar essa palavra. E sinta-se como cada um dos 300. Que o Senhor trouxe vocês, cada um aqui, que aqui está. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia, Jesus. Vamos orar, igreja. Senhor, tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Senhor, eis-nos aqui.